Estamos aqui com o professor Valdir de Filosofia, turma de Teresópolis, escola Gino da Silveira. Gino da Silveira, apoiando aqui a manifestação de educação em Teresópolis. E eu pergunto para ele, com tantos problemas na educação, com tanta coisa para mudar, o que seria de emergência para mudar em primeiro lugar, em primeira mão, para melhorar a educação? Olha, eu entendo que o primeiro passo, mais importante, aquilo que há de mais vital para que aconteça uma educação, para que haja um processo de melhoria na educação, é democratização nas relações. Que relações? Professores, estudantes e governo. Não há diálogo, infelizmente. O governo estadual tende a evitar o diálogo com os professores e alguns professores e algumas direções, porque representam o Estado, tendem a não dialogar, a não conversar com os alunos. Antes de qualquer processo, a gente tem que pensar, queremos uma educação democrática, queremos educar para a liberdade. Como fazer isso se não há diálogo? Como fazer isso se as partes envolvidas na melhoria e na construção da educação não se comunicam, não conversam? Então acho que a primeira etapa, o primeiro passo é voltar a ter diálogo. O governador sentar e nos ouvir o momento de greve nesse momento, ouvir os sindicalistas, ouvir os professores, ouvir os estudantes, entender que nós temos demandas que são demandas históricas, demandas que são antigas e que nunca foram sanadas, muito porque nunca tivemos voz, nunca tivemos chance de dialogar, de sentar à mesa para conversar. Agora, a greve, ela tem uma característica, ela cria um estado de exceção na escola. É um estado que prejudica os alunos. Ficou bem melhor agora. Ela prejudica os alunos, prejudica o nosso trabalho, porque nós temos um cronograma, nós temos um schedule a cumprir ao longo do ano, e a greve prejudica essa atividade. A greve não é interessante para ninguém. A greve ela é um estado de exceção porque é um estado emergencial. O que seria vital nesse momento é antecipar a greve, é conseguir mobilizar o máximo de professores, o máximo de alunos, o máximo de pais de alunos, mobilizar o máximo a comunidade para que a greve fosse antecipada, para que esse momento de exceção fosse o mais curto possível, para que alunos que têm vestibular, professores que têm o seu cronograma e outras atividades não ficassem prejudicados. E aí volta ao primeiro ponto, tem que ter diálogo, tem que ser de maneira democrática. O salário é uma questão tão antiga quanto a existência do professor no estado do Rio, a disputa salarial. Então, começar pelo salário não é o ideal. Tem que começar pela dignidade do professor. E como é que ele vai ser respeitado? Como é que ele vai ter essa dignidade? Primeiro, sendo ouvido. Segundo, pensando nesse professor, na vida dele dentro da escola. Eu acho que o plano de carreira respeita mais essa dignidade. Pensar nesse professor, dando a ele amparo jurídico para questões que acontecem dentro da escola em relação à direção, em relação aos alunos, em relação à comunidade. Essas questões são vitais, são importantes. Outra importante, o processo pedagógico, o processo decisório de avaliação das escolas que tem sido feito e tem sido chamado de GID, não tem o respaldo dos professores. Os professores não têm concordado muito com essa maneira que o governo encontrou de avaliar a educação. Essa avaliação é incipiente, a nosso ver. Quando é que nós fomos ouvidos para falar disso? Isso também está na pauta de greve. A discussão sobre o sistema de avaliação ligado especialmente às provas do SAERJ e a prova do SAERJinho, que é o sistema de avaliação do ensino médio do estado do Rio, ainda estão em debate, ainda está em debate. Isso precisa ser discutido, precisa ser questionado, precisa ser apresentado na forma de um debate amplo para a comunidade escolar. E isso tem que começar por aí. A questão salarial, na medida que nós conseguimos compreender que o professor está tendo a sua dignidade nesses aspectos democráticos, o salário é uma questão que é decorrente dessa democracia. Se o professor vai ter dignidade ampla, o salário vai ser algo obrigatoriamente decorrente dessa dignidade. Então o salário tem que vir esteio da construção de um processo em que o professor é real agente da educação. Tranquilo? Ótimo, ficou ótimo. Pô. Falação do caralho.